Os bem-vindos. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2025, estamos iniciando mais uma conversa fraterna. Bem-vindos todos vocês e vamos iniciar o nosso trabalho. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 46 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo 46, bom dia Verônica, bem-vinda. Capítulo 46 do livro Palavras de Vida Eterna tem como título Na Tarefa da Paz. Bom dia, Regina, bem-vinda, querida. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, e é a seguinte: A minha paz vos dou. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos também. Na Tarefa da Paz é o título. A mensagem que inspirou Emmanuel é: A minha paz vos dou. Essa mensagem está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E a mensagem de Emmanuel: Bom dia, Rosa, bem-vinda, querida. Todos ambicionam a paz. Raros ajudam-na. Que fazes para sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Tolerância e fraternidade. Bom dia, Ana. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho do coração. Olha que coisa linda. A nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares e o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser, onde surjam razões de queixas, se a cooperação que restaura o equilíbrio, onde medrem espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, a minha paz vos dou. E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Meus amigos, sabe aquela velha história? Se eu não puder falar nada que vá contribuir, que vá ajudar, é melhor ficar calado? É mais ou menos isso que a Emmanuel está falando aqui. Bom dia, Ana, bom dia, Madera. Na tarefa da paz, é muito interessante, é muito importante a gente entender que a paz começa dentro de nós. O exemplo que ele dá é ótimo quando ele fala que a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um conjunto de lares e o lar é o nosso ninho. Mas a gente precisa ir além desse lar, que é o nosso lar físico, para poder edificá-lo. Como assim? Como é que eu vou além para edificar? Eu tenho que ir além dessa ideia de lar, de paz no meu lar físico,
para poder inserir a paz verdadeiramente nesse lar. Porque eu preciso primeiro encontrar a minha paz interior. Eu preciso que os meus filhos encontrem essa paz. Eu preciso que meu marido e minha esposa encontrem essa paz. E essa paz, ela está ao nosso alcance, mas depende do nosso exercício. De não permitir que o mundo lá fora nos tire do sério, de não permitir que as equivocadas sensações possam nos tirar do nosso prumo, não permitir que as ilusões e que os equívocos que nós cometemos dia a dia tirem a nossa paz. Por exemplo, hoje é dia 19. Eu tenho uma conta para pagar dia 5 de março. Ainda não tenho dinheiro para pagar essa conta. O que adianta eu ficar em desespero vivendo o não, vivendo a escassez do dia 5? Isso vai mudar o que a minha vida? Nada. Pelo contrário, pode ser que aconteça desse meu desespero, dessa minha incapacidade de viver o agora, me trave de tal maneira que eu não consiga refletir sobre como conquistar, ao longo desses dias que ainda faltam, a quantia que eu preciso para estar quitando essa dívida lá na frente. Então eu preciso me ajustar, me centrar, me energizar, me equilibrar e pensar, eu vou viver hoje é dia 19 ainda. Eu tenho 15 dias, 16 dias para tentar resolver esse problema. O que eu posso fazer? E aí eu vou e faço. Porque chegando lá, se eu não conseguir alcançar, aí é uma prova que eu tenho que viver. É um momento de prova. Porque quando você fez tudo o que você pôde para tentar resolver os problemas e ainda assim esses problemas não foram solucionados, é porque alguma experiência você tem que viver com aquele problema lá. Não era simplesmente vencê-lo, era vivenciá-lo. Tem problemas que a gente não tem que vencer, a gente tem que vivenciar. Uma separação, uma decepção. Nossa, eu fiz tudo pelos meus filhos e agora não estou recebendo nada de carinho, de afeto, de atenção. Onde foi que eu errei? Não, você não errou em lugar nenhum, você não fez tudo que você pôde, então você não errou. Só que os seus filhos hoje são pessoas adultas, detentoras de livre-arbítrio e podem tomar as suas próprias decisões. Não foi você que não plantou o amor no coração deles, foram eles que não regaram essa planta, que não priorizaram isso, que não valorizaram o suficiente. Isso não pode ser culpa de outros, até porque isso vai gerar também consequências para eles e não para você. Então, quando a gente compreende que nós não vamos controlar o mundo, nós não vamos dominar o mundo, nós vamos viver o agora com mais serenidade. E essa serenidade, esse autoequilíbrio nos trará essa paz. E essa paz entrando em mim, ela se reverbera de mim para o mundo através das minhas ações, dos meus pensamentos, das energias que eu emano para os outros, para a vida, para as pessoas que estão à minha volta. Já perceberam uma coisa? A voz fala muito. Às vezes você percebe na voz da pessoa a irritabilidade. Sabe uma coisa que eu faço? Quando eu tenho que dar uma resposta áspera, uma resposta mais contundente, mas que eu não quero brigar com a pessoa, eu não escrevo em mensagem, eu faço um áudio, eu ligo, para a pessoa ouvir a minha voz e perceber o meu tom de voz pacífico para solucionar um problema que poderia gerar um conflito. Dizer um não, por exemplo, eu geralmente não digo por mensagem. Eu mando áudio ou eu ligo para a pessoa. Para a pessoa ouvir a minha voz e entender que aquele não é um castigo. E assim eu estou promovendo uma relação pacífica com aquela pessoa. Então, na tarefa da paz, quando Jesus nos diz, através do Evangelho, a minha
paz vos dou, é essa construção de equilíbrio que nós precisamos realizar para a conquista dessa paz. O mestre que podia tudo, deixava as coisas acontecerem com naturalidade a seu tempo, porque a fruta, se você tirar a fruta do pé antes do tempo, ela não vai amadurecer, ela vai estragar. É necessário que nós aguardemos a maturação das coisas, para que nós possamos fazer a nossa colheita segura. Você pode até tirar a fruta verde, mas ela não vai ser saborosa como seria se ela tivesse sido colhida no ato do seu momento de maturação. Então essa questão, essa percepção de que as coisas precisam ser no seu tempo, é muito difícil, tá? Para mim também. Hoje, por exemplo, essa conversa sendo toda para mim. Eu tenho uma reunião importante às 18 horas. Eu poderia ficar ansioso por essa reunião. Já não vou ficar mais, porque o que tiver que acontecer às 18 já aconteceu. E eu não vou poder antecipar o horário. Então que se dane. Eu vou trabalhar, vou viver o meu dia intensamente e às 18 eu vou fazer essa reunião. Claro que preparado para ela. Que eu quero solucionar questões. Mas entenderam aonde entra a tua paz? Porque se você ficar na ansiedade para resolver aquele problema que está insolúvel no momento, você não trabalha direito, você não dá atenção para sua família, você não resolve suas coisas, você não se alimenta direito, você para de comer. E aí você começa a ter consequências em outros segmentos da vida. É um problema de saúde que pode surgir, é uma dor de cabeça por falta de líquido ou de alimento que pode incomodar o seu dia inteiro e isso não resolveu o seu problema. Como é que é aquele ditado? O que não tem remédio, remediado está. Sabe por quê? Porque a vida é assim. É feita de trancos e barrancos. A vida é feita de vitórias e derrotas. A gente não vai resolver tudo. Vamos parar com essa coisa de querer... Nossa, a minha geração, eu tenho 55 anos, a geração anos 70 e finalzinho de 60, é uma geração que foi colocado nela uma imposição de vitória, de sucesso, de perfeição que nós não temos. Não dá para ser o melhor profissional, o melhor dirigente, o melhor marido, o melhor filho, o melhor pai, o melhor jogador, o melhor... Não dá. Para ter a melhor aparência, para não envelhecer nunca, não dá. É contra a natureza humana. Nós estamos aqui buscando isso, não temos isso. Mesmo assim, essa perfeição não pode ter como fundo o orgulho, a vaidade, o egoísmo. A perfeição é justamente o combate, a erradicação desses males morais. Então essa perfeição que a gente busca é ilusória, é efêmera e só nos faz sofrer. Então se eu quero buscar a minha paz, se eu quero buscar a paz do Cristo em mim, eu preciso despertar para os verdadeiros valores da vida. Eu preciso despertar para uma compreensão da vida muito, muito mais transcendente do que a que eu tenho hoje. Eu preciso ter uma capacidade de compreensão e despertamento e sabedoria ontológica, me conhecer enquanto homem, ser humano. Saber o que eu tô, por que eu estou aqui, para que eu vim. E aí sim eu vou começar a encontrar uma paz. Eu vou me permitir não ser o vencedor em todos os segmentos da minha vida. Eu não tenho que ser o melhor. Essa paz que a gente almeja é muito difícil dela ser alcançada justamente
Porque a gente precisa de uma coisa chamada harmonia. Olha o que Emmanuel fala. A harmonia da vida começará, desse modo, no íntimo de nossas próprias almas. Ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. O concurso público é importante, mas eu preciso saber que isso também... Falo concurso público, porque tem muita gente no nosso país, em razão da instabilidade econômica, procura o funcionalismo público para ter estabilidade. O que eu conheço de funcionário público infeliz não está no mapa, porque foi só procurar isso. Você tem que procurar ideologia, você tem que procurar alegria, felicidade, fazer o que há de melhor. Ontem eu conversei com a minha sobrinha, que está mudando de carreira aos 29 anos. Falei, e daí? Eu quero saber o que você quer ser quando crescer. Eu não quero saber o que você vai ser para poder pagar suas contas, para você ser bem-sucedido. Esquece isso. Ser bem-sucedido é ser feliz. Case-se com a sua profissão. Ah, mas eu não quero ter filhos. Para quê? Por que você tem que ter filhos? Só porque você é mulher? Olha que sociedade louca. Obriga a mulher a ter filhos. Se ela não quiser ter filhos, não é crime. Seja feliz, seja você. E aí você para de querer criar avatares o tempo todo para agradar A, B e C. Você quer agradar a mãe, quer agradar o marido, quer agradar os filhos. Você quer ser tudo ao mesmo tempo. E você? O que é que você quer ser? Aonde você gostaria de estar? Qual o momento que você gostaria de ter só para você, ou você não precisa desse momento? Porque a vida não te permite, as pessoas à sua volta te sugam o tempo todo e você não percebe. Aí que começam os transtornos de ordem emocional, mental, as patologias psiquiátricas surgindo cada dia mais por causa da nossa autocobrança diária, ininterrupta. E essa paz... Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Olha só um exercício maravilhoso. Se você não tiver alguma coisa de boa para falar para uma pessoa, cala sua boquinha. Não fala coisa ruim. Ah, mas a pessoa precisa ouvir. Ah, você é o dono da verdade? Porque um amigo fala tudo que a pessoa está. Um amigo tem que falar tudo que a outra pessoa precisa ouvir. Mas ele tem que ter discernimento, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que saber a hora de falar. Porque muitas vezes a verdade dita em hora equivocada, ela se torna uma lança que fere profundamente. E o amigo não fere o outro amigo. Então você tem que ter a sensibilidade, a consideração, o cuidado de usar as palavras certas, de esperar o momento certo para falar uma verdade. É bonito, né? Eu sou sincero, falo a verdade. Eu que sou ariano, até 20 anos atrás, comigo tomou, levou. Fala o que quer, ouve o que não quer. E assim a gente vai propagando a guerra e não a paz. Eu fiz isso há muito tempo. Viesse falar alguma coisa comigo que não tivesse pertinência, tomava-lhe um passa fora. E não tinha pena não, tá falando o que quer, não pensou, também não vou pensar, vou responder à altura e pá! Tudo bem, mas e aí? Resolveu? Ficou de boa? Promoveu a paz? Trouxe a harmonia? Estou falando isso porque eu sou cristão. Se eu quero ser cristão, eu preciso seguir esses postulados. Não adianta ser cristão e meter o dedo na cara do outro. Não adianta ser cristão e querer matar o outro. Não adianta ser cristão e dizer bandido bom e bandido morto. Não adianta. Não adianta querer apedrejar a mulher adúltera sendo cristão. Não adianta tanta coisa. E a gente vê aí fazendo. Então, ser cristão é
botar para dentro de você mesmo o que o Evangelho nos propõe. Porque um dia chegará em que nós não precisaremos mais estudar o Evangelho, ele estará vivo na nossa memória, na nossa consciência, no nosso ser, e nós vamos viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Já imaginou a gente viver o Evangelho? É o que a gente precisa fazer. De uma hora para outra a gente vai conseguir fazer isso, mas essa conquista é paulatina. É agora, é nesse momento, 8 horas da manhã de uma quarta-feira, parar, antes de começar o dia todo tenso, respirar fundo, refletir Jesus, colocar Jesus na pauta do nosso dia e viver o dia com Ele ao nosso lado. Senhor, me inspira, me aconselha nas horas que eu tiver que tomar decisões, nas minhas relações com o outro. Me ajude a refletir sobre como lidar com o mundo, porque se eu levar guerra, se eu levar farpa, se eu levar ansiedade, se eu levar intolerância, eu estou propagando isso. Mas se eu levar a paz, se eu levar a tolerância, se eu levar a indulgência, se eu levar a empatia, se eu levar a caridade, se eu levar a compaixão, se eu levar o perdão, o que é que vai construir um mundo de paz? Não são essa opção que eu fiz na segunda fala e não na primeira? Então o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel nesse contexto e o que é que eu já estou fazendo para promover esse mundo? Gente, é uma questão de atividade, não é de passividade. Promover a paz está ao nosso alcance, mas nas nossas mãos, na mão de cada cidadão, não é na mão do Estado. Porque não é só o Estado que é responsável pela paz, a sociedade também é. A sociedade civil, o Estado, todos os órgãos que integram a sociedade são responsáveis por ela, pela sua paz. E nós, cidadãos, somos responsáveis pela paz. Se nós propagarmos todos nós a paz, ela vai prevalecer. A Madé está falando, é um processo. E seus estudos nos ajudam muito a ter paz, promover a paz. É isso, querida. Essa é a proposta. Eu desejo um ótimo dia a vocês. Vamos encerrar aqui e vamos fazer aqui agora a leitura de um conselho de Carlos Torres Pastorino. Olha, e por falar em paz, já que a gente tem que propagar a paz, bom dia, Wanda, querida, uma grande amiga entrou aí também, essa Wanda aí, é uma grande amiga minha daqui, do Projeto Voar. Ela é uma das fundadoras desse café da manhã aqui da Glória, que leva alimento toda quinta-feira para várias pessoas. Nós estamos juntos nesse trabalho, buscando levar essa paz de coração para essas pessoas que passam fome. Olha o que é que Carlos Torres Pastorino nos faz agora refletir sobre a paz, hein? Vou inserir na paz. Procure interessar-se pelas crianças, que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança, pura e inocente como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Olha quanto ensinamento Carlos Torres Pastorino nos traz aqui. Cuidar das crianças. O criminoso mais violento e mais vil um dia foi uma criança inocente. E o que transformou ele naquilo? Possivelmente, 50% pelo menos, foi o meio onde ele viveu, o ambiente que ele conviveu. Então, quer fazer a paz? Quer promover a paz? Quer viver em paz? Pensa nisso. Vamos procurar ajudar as crianças que estão abandonadas. Vamos construir um mundo melhor. E o futuro é delas. Portanto, elas precisam estar nas nossas prioridades. E assim a gente começa essa construção paulatina, mas incessante, de paz. Então, meus amigos e minhas amigas, um ótimo dia a todos vocês.
Que Jesus nos abençoe, que essa quarta-feira seja de luz, que possamos estar juntos 8 horas da noite para assistir a palestra da Rosa, nossa querida Rosa Martins, mais uma matéria evangélica, doutrinária e científica que ela traz para a gente, e que nós tenhamos um dia de muita paz e muita luz. Paz e bem a todos vocês, até a próxima.